Queridos, a lição de hoje fala sobre o governo de Deus, sobre os nossos dons e talentos. Se você não tem esta lição, os nossos obreiros podem distribuir. Se você não pegou, só gesticular aí com a sua mão e eles estarão indo ao seu encontro. A lição de hoje fala sobre o governo de Deus, sobre os nossos dons e talentos. O texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo de número 25, versículos 14 ao 20, e diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, e segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjei com eles. Texto áureo, Mateus capítulo 25, versículo 29, nos diz assim: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Verdade prática: todos nós indistintamente recebemos talentos de Deus para realizar algo para Ele, para a sua igreja, para o próximo e para a sua glória. Pensamento da semana: aqueles que se mostram negligentes na inquirição espiritual não precisam esperar que lhes sejam conferidos talentos do outro lado da existência. R.N. Champlin. Queridos, a lição de hoje é uma lição que vai trazer-nos alguns desafios. A lição de hoje é uma lição que vai trazer-nos também algumas explicações. Isso porque, como pentecostais que somos, e uma das características do movimento pentecostais está naquilo que a teologia chama da contemporaneidade dos dons espirituais. Nós cremos de forma insolúvel que a mesma ação dos tempos apostólicos do Espírito Santo continua nos nossos dias, através dos dons espirituais, através dos dons a qual Deus confiou-nos para servir a igreja, para fazer com que a igreja seja edificada, seja exortada e seja consolada. É o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre a unidade da fé. A manutenção desta unidade do corpo de Cristo passa pelos dons, no sentido de que todos de forma integrada faz com que este corpo funcione, sendo Cristo cabeça. Então a unidade, ela é produzida, ela é praticada, ela é exercida através dos dons espirituais. Mas por outro lado também existe o que nós chamamos de talentos. Os talentos ou as capacidades individuais. Há uma diferença entre o dom espiritual e entre os talentos pessoais, ou aquilo que nós vamos chamar de dons pessoais, ou habilidades pessoais. Tem pessoas que nascem com alguma vocação, tem pessoas que têm uma vocação natural para áreas biológicas, para áreas das ciências, para áreas da exata, faculdades em que às vezes nós nos deparamos com alguns depoimentos e vemos pessoas que acabam criando situações, são grandes projetistas, cientistas, sem ter estudado. A história está vasta de autodidatas, de pessoas que são capazes de realizar muitos feitos. Nós vemos
na nossa sociedade grandes homens no sentido de construir pensamentos, construir realidades, pessoas que num passado remoto, sem a ciência, sem o empirismo no sentido de comprovar aquele assunto, já pensava, já discutia. Então isso são dons pessoais, são talentos que nada tem a ver com os dons espirituais, mas que podem de forma uníssona conviver e de forma uníssona produzir para o reino grandes obras. Então, segundo Calvino, ele entendia que seja dons espirituais, seja dons naturais, todos estão a serviço, Vinícius, do reino de Deus. Todos nós, de forma indistinta, contribuímos para que o reino de Deus seja anunciado. Todos nós, independente daquilo que você pode ser da igreja em relação a ministérios, você pode oferecer algo para Deus. Todos nós temos algo para contribuir para o reino de Deus, através dos nossos dons e talentos. A introdução vai nos dizer o seguinte: Jesus contou muitas parábolas relacionadas ao reino de Deus e à sua vinda, aonde uma delas pudesse informar aspectos, conceitos e valores do reino, como é o caso da parábola dos talentos. Aqui, Jesus conta a história de um homem rico que ausentou-se do seu país, confiou seus servos talentos para que eles os administrassem em sua ausência, e quando voltasse, acertaria contas com cada um. Porém, um dos três resolveu, por sua conta e risco, esconder o seu talento no chão, enterrando-o, mas isto lhe custou muito caro, quando de volta do seu senhor, que exigiu a prestação de contas. Isto nos prova que os dons dados aos homens, sejam eles natural e espiritual, estão sobre o governo de Deus, que os dá a quem quiser, ou a quem quer. Seria interessante os irmãos destacarem essa parte da introdução, porque aqui resume justamente a parábola dos talentos. Lemos no texto, em Mateus, no capítulo 25, e o processo parabolal, ou processo de parábolas, era um recurso muito usado dentro da hermenêutica hebraica para trazer alguma informação sobre algum princípio. Então eles usavam as parábolas no sentido de fazer com que a lei, fazer com que os aspectos da teologia hebraica, dos valores, da religiosidade, pudesse ser muito bem discutidos, pudesse ser muito bem entendidos. E Jesus usou esse recurso em todo o seu ministério, trazendo aquilo que era natural, aquilo que era do dia a dia, aquilo que era da convivência deles, para que eles pudessem entender a mensagem. E Jesus trouxe aqui uma mensagem falando sobre 3 pessoas, 3 servos, que estava sob o domínio de um senhor. Esses servos foram-lhes facultados alguns talentos, e nós vamos ver logo abaixo aqui o significado do talento. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. O que tinha 5, granjeou mais 5. O que tinha 2, granjeou mais 2. Mas o que tinha 1 preocupado, olhando para si, vendo que não era tão capaz quanto os que tinha 5, os que tinha 2, pegou, não, eu vou escolher porque é melhor eu ficar com 1 do que não ficar com nada, porque quando o meu senhor vier, ele vai ser duro comigo, e eu vou ter alguma coisa para oferecer a ele. Pegou e escondeu no chão. O fato é que toda esta informação traz o seguinte entendimento. Primeiro, nós precisamos entender que todos nós temos talentos. Indiscutivelmente, todos nós temos talentos. Todos nós. Porém, cada um tem a sua capacidade. Tem uns que têm a capacidade de granjear 5, outros têm a capacidade de granjear 2,
outros têm a capacidade de granjear um. O fato é que não importa o valor, importa a qualidade dessa ação, importa a qualidade deste empenho de fazer alguma coisa, seja com 5, com 2 ou com 1. Então todos nós temos dons, sejam eles naturais ou sejam eles espirituais. Tudo está no governo de Deus. O grande problema é que nós criamos alguma máxima, alguma mística nesse sentido, de que todo homem que se destaca, que tem habilidades, que tem palavras persuasivas, aqueles que estão mais evidentes ou mais aclamados, tem mais capacidade do que outros. Mas isso não funciona no reino de Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós somos um. A Bíblia vai nos dizer e nos apresentar que no período apostólico, no período de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, nós vamos ter algumas informações sobre a igreja, porque na verdade Atos vai contar histórias de dois apóstolos, um que é Pedro e outro que é Paulo. Lei e graça, transição da lei para a graça. E nessa transição para a graça, nós vamos ver que um dos aspectos da igreja primitiva era a unidade, e a unidade integrada. Não havia a ideia da hierarquia, no sentido de que um é maior do que o outro, todos eram iguais. Apóstolos eram iguais a presbíteros, presbíteros eram iguais a diáconos, diáconos eram iguais às viúvas, todos de forma distinta, faziam com que o reino, a palavra de Deus, dentro daquilo que lhes foram chamados, pudessem ser realizado. Então isso mostra que as pessoas, quando aceitavam Jesus, isso tinha que acontecer nos nossos dias, né? Mas é tão difícil nessa sociedade, em que as pessoas aceitavam a Cristo, os que tinham financeiramente, colocavam aos pés dos apóstolos, e todos, de forma distributiva, recebiam a quantia correta. Que coisa linda, né, irmãos? Então, na verdade, o dízimo na época dos apóstolos era 100%, não era 10%, né? Essa moda pega, né? Mas a gente entende que tem a questão da cultura, tem a questão da história, tem a questão da sociedade que foi formada. Nós formamos uma sociedade extremamente individualista, no sentido das instituições. As instituições, elas funcionam de forma distintas umas das outras. Hoje, nós vivemos dentro de um modelo institucional. Por isso que tem uma turma aí, evangelista Alexandre, que diz o seguinte: mas a igreja sou eu, a igreja somos nós, a igreja sou eu, e não é isso aqui a igreja. De fato, a igreja não é o edifício, a igreja sou eu e você, templos do Espírito Santo, moradas do Espírito Santo. Mas a igreja, como agente socializador, como aquele que tem a missão de levar as boas novas, precisa ser institucional, precisa viver de forma institucional. Então hoje nós temos que ter CNPJs, temos que ter um prédio, temos que ter lugares para cultuar a Deus, porque isso é bíblico. Eles reuniam em oração, em casas. Então existe a igreja de fato, que somos nós, né? A palavra vem do grego que quer dizer eclésia, e significa morada, significa presença, significa ação do Espírito Santo no contexto religioso. Então a igreja é morada, templo do Espírito Santo. Então todos nós fazemos com que a igreja institucional seja realizada. Então existem essas ideias que correm por aí, e eu convivo com muita gente que pensa assim, de pessoas que falam: não, eu não tenho igreja, eu sou a igreja, eu faço a ceia da minha casa com a minha família, eu me sinto bem, eu vou. Irmãos, não funciona assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos aqui, isso está produzindo fé no teu coração, está acrescentando fé no teu coração. Nós estamos aqui, estamos sendo edificados. Hoje eu recebi um abraço de um irmão, ali na porta do nosso irmão. Cadê o nosso irmão? Está lá, aqui, está lá na porta.
Irmãos, me senti bem, pastor, quero te dar um abraço. Isso faz bem. Irmãos, nós não vivemos de forma isolada. Reino de Deus não se faz de forma isolada. Nós temos que tomar esse cuidado, porque às vezes nós achamos que a individualidade, hoje, essa questão da internet muito presente nos nossos dias, né? Essa questão virtual, você está com a pessoa aqui, mas ao mesmo tempo não está. Irmãos, isso é um dos processos que isso pode levar a pessoa a desencadear tantos outros problemas. Porque, irmãos, somos seres sociais, e igreja se faz na convivência, no aperto de mão, no ósculo santo, conforme diz lá o apóstolo Paulo, na convivência, na parceria, na unidade, chorando, lamentando, pedindo conselho, irmão, ora por mim, eu preciso da ajuda do irmão. Igreja se faz em unidade, e isso está se tornando extremamente ruim nos nossos dias, porque hoje é uma moda a convivência, a não convivência, e isso é complicado. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, não negando a evolução dos nossos dias, mas se contextualizando. Temos que ser contextuais, mantendo sempre a ortodoxia, ou seja, a tradição, mantendo sempre a reverência às Escrituras, mantendo sempre a fé que nos move há mais de 2.000 anos, mantendo firmes os valores. Os valores não têm que ser mudados. E abro um parênteses aqui à lição de hoje, porque às vezes nós queremos adaptar. Vivemos uma realidade, o mundo nos apresenta uma evolução, e isso está sendo abordado hoje por grandes sociólogos. Estamos vivendo numa evolução. A sociedade hoje, o conceito do que é a família, o conceito do que é a tradição, está vivendo uma metamorfose. Irmãos, isso não é Bíblia. A Bíblia é imutável, a Bíblia é inegável. A Bíblia ensina princípios de família, princípios para namoro, princípios para noivado, princípios para a administração da sua casa, princípios. E isso é inegociável, porque foi dado por Deus. E aquilo que é dado por Deus é imutável, não muda, se contextualiza, né? No passado, nós começávamos o culto dentro de uma característica, os irmãos vinham, e eu peguei esse tempo na minha infância, escola bíblica dominical, o ar livre tinha que ser de terno e gravata, irmãos. A pessoa andava de terno e gravata. Meu tio, tem um tio em Minas chamado Pastor Antônio, Ministério de Madureira, aceitou a Jesus em 1940, é pastor desde 60, né? Aqueles que são assembleanos sabem a importância do pastor Paulo Levas Macalão para as Assembleias de Deus, e foi consagrado pelo pastor Paulo Levas Macalão na época, e usava chapéu, irmãos, né? Então hoje nós vivemos dias diferentes, hoje alguns já têm a sua barbinha, já usa barba, coisa que era inegociável no passado. Hoje nós temos cortes diferentes. Então, como seres sociais, a gente, todos nós mudamos. Porém, irmãos, os valores, o culto, a adoração, aquilo que é adorado, aquilo que é celebrado não muda, não muda. Não muda, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, não muda. Voltando aqui para a nossa lição, os dons, eles são dados aos homens, sejam eles natural ou espiritual, estão sob o governo de Deus, que os dá a quem quer. Então, aqueles que desejam, aqueles que almejam, podem ter o dom. Eu venho de um tempo em que as pessoas eram instigadas, eram animadas nos cultos para que pudesse buscar os dons espirituais, buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar os dons. Quantas vezes eu já subi um monte, na época era Monteiro, né, meu sobrenome, agora estou mais tranquilo, mas subia: Senhor, me dá os dons de profecia, os dons de revelação, os dons de interpretação de língua. Nós éramos sugestionados a buscar os dons espirituais. Isso é saudável, irmão, isso é salutar. E se ele é soberano,
no seu grande governo, ele vai dar a cada um a qual ele achar bem. Então, cada um deseja buscar a presença de Deus, busque os dons espirituais. Ele pode te dar, ele pode te usar, ele pode te dar, irmãos. Ele pode fazer com que a sua vida seja um instrumento de Deus. Então, busque os dons espirituais a qual Deus deixou à igreja. O significado do talento. O talento era uma unidade, isso que nós temos que entender, porque quando nós lemos um texto sobre talentos, vem à nossa mente que é uma capacidade, uma habilidade natural da pessoa. Então, o Senhor, na parábola, deu 5 talentos àquela pessoa, ou significa dizer que deu 5 habilidades naturais àquela pessoa, habilidades para que ela pudesse granjear outros. Não é bem assim. A ideia de talentos aqui passa pela unidade de peso, é uma unidade de peso. Qual é a unidade de peso? Grama, quilo, tonelada. Então é uma unidade de peso que servia para um propósito. Depois passei a ser a unidade monetária, equivalente a 6.000 denários, ou o salário de um dia de trabalhador. Deixa eu informar aqui. 6.000 denários, o salário de um trabalhador era 1 denário, ou uma dracma. Não era 6.000, é 1 dracma. Ou seja, o talento significava dizer que equivalia a 6.000 denários. Significa dizer que correspondia a um trabalho de um homem num período de 18 anos. 18 anos. Então o talento era a unidade de peso e passou depois a ser considerado unidade monetária, no sentido de que as pessoas passavam a trocar algumas moedas equivalentes a ouro, a prata, a bronze, a cobre, e aí tinha seus significados, mas equivalia a um peso de aproximadamente 34, 40 quilos e correspondia a 6.000 denários ou talentos. Um dia de um trabalhador é 1 denário. Isso significa dizer que um talento significava 18 anos de trabalho. Olha o peso. Então Jesus está trazendo aqui uma informação dizendo que tinha 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Esses 5 granjeou mais 5. Foi capaz de produzir anos e anos de trabalho, deixando-nos claro que o dom que ele nos dá, ou o talento no sentido de capacidade que nos dá, é algo precioso demais. É algo extremamente relevante, é algo de mais valor possível dentro daquilo que é uma ótica humana. Significa dizer que 1 talento é algo precioso, e 1 já é precioso, 5, 10, 8 é muito mais, mas todos têm o mesmo valor. Então o talento significava isso, uma unidade monetária. O significado e a simbologia para os nossos dias, para a aplicação do texto bíblico, significa o seguinte: na parábola do talento, não é um dote ou um dom, mas um símbolo dos dons e talentos que o Senhor nos dá. Sua interpretação é de que a habilidade natural e espiritual que Deus nos concede, aos quais devemos empregar em seu reino, na igreja e junto ao nosso semelhante. O talento poderia ser de ouro, ou prata, ou cobre. O Senhor confiou uma considerável quantia aos seus servos. Assim, o que recebeu 5 talentos, recebeu uma quantia correspondente a 90 anos de trabalho. O que indica que Deus tem nos dado grandes dons e talentos, e de forma irrevogável e sem arrependimento. A maneira que os talentos foram distribuídos não caberia reclamação, pois na distribuição envolveu-se o conhecimento e a capacidade de cada um. Romanos capítulo 5, versículo 11. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, os dons e talentos
eles são dados para que haja a unidade, para que haja em Cristo essa reconciliação. Então, queridos, todos nós recebemos de formas distintas e dadas por Deus aquilo que nós precisamos. Então, os dons e talentos ou capacidades intelectuais, no contexto da parábola que lemos, representa dons e talentos ou capacidades, habilidades pessoais. Jesus está falando justamente isso. Jesus está dizendo que ele distribui de forma clara a cada um para que haja unidade, para que haja crescimento. Então você, meu irmão, que se acha muitas vezes incapaz, eu sou mais um, sou mais um. Ah, não. Se te derem a oportunidade para estar falando aqui no microfone, vai tremer, né? Como diz o mineiro, vara verde, né? Vara verde que treme, né? Vai tremer. Irmãos, não quer dizer que você, estando aqui, vai produzir alguma coisa, mas você, no seu dom, na sua capacidade, você aí servindo ao Senhor, você aí nos dons espirituais, nos seus talentos, de forma distinta, pode contribuir para o reino de Deus, irmãos, para mudar essa sociedade que está um caos. Irmãos, nós abrimos mão de muitas coisas que estão aí. Se a igreja estivesse atuante na arte, se estivesse atuante nas ciências como um todo, irmãos, nós estávamos vivendo uma outra realidade. O que a igreja fez? A igreja se ausentou, porque todo o conceito dessa sociedade moderna passa pela reforma protestante. A reforma protestante, ela traz um olhar administrativo, um olhar institucional melhor. Calvino, quando assume Genebra, a primeira coisa que ele faz é pegar os diáconos para ajudar no serviço social da própria comunidade. Então a igreja, ela não vivia só dentro do edifício, mas ela era atuante fora. Daí surge as escolas públicas com a Revolução Industrial, em que um pastor anglicano vê crianças ociosas na sua comunidade e nos domingos começa a ensinar Bíblia, aritmética, arte. E isso começa a se difundir de uma forma tão grande que passa a exercer ali um papel importante para a sociedade. Surge aí a EBD, depois da EBD surge as escolas públicas, a qual nós conhecemos, e isso vem muito antes, mas dentro desse formato surge pós-revolução com a igreja. Grandes instituições, grandes faculdades são de cunho protestante, e nós negamos tudo isso. Permitimos que ideias contrárias às Escrituras pudessem permear e nos isolamos. Temos que comunicar. Por isso que eu, particularmente, gosto muito do pastor Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva. Ele tem contribuído de forma muito importante para a sociedade. A gente vê a aplicação dele dentro dessa área do teísmo, né? Dentro dessa área do criacionismo, grandes discussões. Isso nós precisamos, irmãos. Precisamos ter a Bíblia como a nossa regra, como a nossa direção, para que a sociedade ganhe. Por isso que a gente não tem que se isolar, temos que entrar na política, temos que entrar na arte, temos que entrar em todos os meios com conceito, mas não negando a nossa fé. O problema é que as pessoas acabam negando a fé, né, irmão? A gente tem que tomar muito, muito cuidado no que está sendo abordado aí, e eu falei com o pastor Paulo, falei, pastor, eu particularmente penso da mesma forma que o senhor, porque eu fico vendo essas coisas acontecerem nos nossos dias, né? Hoje a gente está vivendo as fake news de forma, e aquilo vai nos contagiando, é violência daqui, é má informação dali. Irmãos, o justo viverá pela fé e de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Irmãos, o Brasil pode ter a crise que tiver crise, mas aqueles que estão em Cristo, o Senhor cuida. Hoje a porta está fechada, mas amanhã a porta vai estar aberta. Não deixa nos contagiar com isso não, irmãos. A crise sempre existiu, e o Senhor sempre foi triunfante em meio à crise, irmãos. Aquilo às vezes vai nos abatendo, vai falar, e agora? São 13 milhões de desempregados no Brasil, e eu passei agora no Maracanã, está dando a volta no Maracanã. Irmãos, não se preocupe com isso. O Senhor cuida, continue fazendo a sua parte. É claro que existe a preocupação, né? Obviamente, né? A conta está chegando, as coisas estão... Mas, irmãos, precisamos ser mais crentes, precisamos confiar no Senhor, precisamos, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor pode dar. Senhor, amanhã tem uma conta para vencer, eu não tenho de onde. Senhor, traga o recurso, Senhor. Senhor, envia o recurso. Eu tenho certeza que Ele vai ser fiel na sua vida. Eu tenho certeza que vai criar situações, vai te iluminar, e você vai conseguir quando você vê, passou. Consegui como? Não sei. Irmãos, precisamos disso. A igreja precisa disso. A igreja tem que estar na contramão daquilo que está sendo colocado aí. Temos que viver de forma triunfante. Se todos nós nos uníssemos, irmãos, éramos uma bomba atômica nessa sociedade. Éramos uma bomba atômica. O que o avivamento produz? O avivamento produz a unidade, um intenso clamor. Por isso que acontece o grande avivamento. Voltamos aqui à lição, porque as horas não nos esperam, né, irmãos? Então nós vamos ver que os talentos, eles são distribuídos de forma que haja unidade segundo a capacidade de cada um. Como foi feita a distribuição dos talentos? É importante observar que cada servo recebeu uma quantia em dinheiro correspondente à sua capacidade. Assim, aquele com mais capacidade recebeu 5. Aquele com uma capacidade mediana recebeu 2 talentos. E o outro, com uma menor capacidade, foi conferido 1 talento. Porém, a distribuição não distinguia a questão da quantidade, mas da oportunidade, pois cada um teve a mesma oportunidade. Isso quer dizer que o que recebeu 5 talentos não tinha mais responsabilidade do que o que recebeu 1 talento, pois Deus nos dá talentos e oportunidades iguais, para que o que importa é a utilização do dom. Para Ele, o que importa é a utilização do dom. Marcos capítulo 4, versículo 5. Então, queridos, não importa a quantidade dos talentos recebidos, importa a aplicação e a qualidade desses talentos. Ou seja, se você tem a possibilidade e a capacidade de ter 5 talentos, então que tenha os 5 com toda a qualidade e diligência. Se tem 2, que você tenha toda a capacidade e qualidade com diligência para os 2, granjeando mais. Que tenha 1, que tenha toda a capacidade e diligência para 1. 4:25, porque é o que tem ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que situação. Então o que importa aqui, irmãos, é o empenho. Importa se você tem um dom dado por Deus, que você tenha este dom com qualidade. O que importa é isso, irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que faz a obra do Senhor é maldito. Aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente é maldito, é amaldiçoado, fraudulosamente, de qualquer jeito. Então, irmão, se você Deus lhe confiou um dom, se você tem uma habilidade, faça com todo empenho, irmãos, com toda a qualidade. Se você, obreiro, tem um dom ministerial, que você seja um diácono atuante, um presbítero atuante, um pastor atuante, que ame as almas. Se você é um líder de um departamento, que você faça com toda a diligência, com todo o coração, com todo o fervor, diante da sua capacidade, irmãos. Porque, irmãos, tem uma máxima que diz que a maioria
dos dons espirituais se faz com a vocação, mas se faz com a inspiração. E é verdade. Deus te confiou, mas os recursos eles são trazidos, as coisas são conquistadas pelo teu empenho, o teu trabalho. Quanta gente nós já conhecemos que são habilidosos, mas que não é próspero naquilo que lhes são confiado. Quando eu digo prosperidade, não é prosperidade financeira. Eu digo, seja ela em relação à obra de Deus, seja ela em relação ao dia a dia. Por quê? São pessoas que são extremamente inteligentes, capazes, vocacionadas, mas que vivem uma vida estagnada, porque não há a inspiração, não há o exercício, o empenho, a dedicação. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Procurar é um ato que compete a cada um, a qual Deus confiou. E o obreiro aí significa, dentro do contexto grego, não é apenas o obreiro ministério, mas é aquele que um dia aceitou a Cristo e disse: eu vou trabalhar nessa seara, eu vou exercer nessa seara aquilo que Deus confiou a mim, porque todos nós obramos uma obra. Quando Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Essa palavra foi dirigida apenas para o pastor Paulo Afonso, para o pastor Anderson, para a irmã líder do ciclo de oração, para o líder do ministério? Não. Essa palavra é para todos nós. Temos que ir, temos que obrar. E como obreiros, nós temos que procurar apresentar a Deus como obreiros aprovados. Então, queridos, que vocês exerçam com toda a diligência, com todo o amor e fervor, como Jonathan Edwards diz, que você tenha no coração o fogo do Espírito e a Bíblia, a palavra na mão, que você possa unir essa realidade, que vocês possam viver de forma indissolúvel, distinta na presença do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quarto ponto, nossos talentos são dádivas de Deus para o serviço de Deus. Para o serviço de Deus. A gente vai ver aqui mais à frente que às vezes as pessoas usam os dons para a sua vaidade pessoal. Esse é o grande problema. Que as pessoas se acham, não, eu sou o profeta. Sou o profeta. O profeta chegou. Senta aqui, irmãos. Primeiro, profeta não existe no Novo Testamento. Somos dispenseiros dos dons de Cristo. O profeta era um ministério no Antigo Testamento. Primeiro, não temos que ter exclusividade nenhuma. Somos iguais em Cristo, irmãos. Temos que trabalhar a igualdade. Não tem que existir um melhor do que o outro, um em destaque do outro, um exercendo algum. Não, somos iguais. Temos que parar com isso, essa vaidade. Não chegou o pastor fulano de tal, irmãos, é um homem como eu e você, irmãos. Somos servos, temos que dar honra a quem tem honra. Não é nesse sentido de honra, mas é no sentido da vaidade. Vamos lá, vamos voltar aqui, que às vezes eu saio e volto. Esta parábola tem sido vista como uma advertência aos cristãos para usar todos os dons dados por Deus para o serviço cristão. Esses dons incluem habilidades pessoais e riqueza pessoal, e indica que haverá uma prestação de contas. Há diferenças entre os dons naturais, que são aptidões que nascem conosco e podem ser hereditárias ou adquirido. Os dons espirituais, ou charismaton, capacidade, vem do grego charismaton, capacitações espirituais concedidas pelo Espírito para o que for útil. Então é importante nós entendermos que existem os dons naturais, ou os talentos naturais, ou as habilidades naturais. E existem os dons espirituais. Então são duas coisas distintas.
mas que muitas vezes elas se unem para um bem, para um propósito comum, ok? Então é claro que tem pessoas que têm uma capacidade que eu não tenho. Tem gente que tem a capacidade de memorização, meu Deus do céu, eu não tenho, eu tenho dificuldade de memorizar. Se eu não escrever, o professor estiver dando aula e ficar escrevendo, agora tiro foto, né? Tira foto e tal, depois você lê, eu não consigo assimilar aquele aprendizado, eu tenho que escrever, eu não consigo prestar atenção e assimilar tudo que o professor diz. Então, a gente tem algumas adequações, cada um tem uma característica, né? Então, existem os dons naturais e existem os dons espirituais. Nos dons espirituais, é importante trazer para os irmãos o seguinte: nós não vamos falar sobre os dons espirituais. Eu até recomendei ao pastor Paulo para trazer de forma oportuna os dons espirituais. Existe uma mística em que muitos vão dizer que são 9 dons espirituais. 9 dons espirituais registrados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 11. Mas existem outros dons espirituais também. Os dons espirituais, eles são divididos de 3 formas. Importante os irmãos anotarem isso. A primeira é a oralidade, dons espirituais que vão valorizar a oralidade, ou seja, mais visível, dom de profecia, dom de revelação, dom de visão, são os mais visíveis. Existe também os chamados dons da fraternidade. Esses dons fraternos é para o exercício, é aquele que produz amor, aquele que produz benignidade, aquele que produz, existe o chamado dom da fé. Existe um dom, irmão, em que a pessoa, ela chega no lugar e aquilo que está em trevas traz paz. A pessoa é tão cheia de Deus que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com pessoas assim, chegou no ambiente, evangelista, muda. Aquela pessoa tem uma habilidade de trazer harmonia, né? E tem pessoas que não, eu vou ligar para fulana porque aquilo traz paz. Irmãos, isso é um dom, irmãos. Isso é um dom espiritual. Existem aqueles que têm um dom do amor, aqueles que são dispostos a dividir, aqueles que não são tão egoístas assim. Existem pessoas que têm essa capacidade, né? Então existe o dom de fraternidade. E existe o dom ministerial. O dom ministerial, registrado em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ter os dons ministeriais, apóstolos, doutores, pastores, evangelistas. Esses são dons, são habilidades dadas por Deus, no sentido de que Deus então vocaciona-os a cada um, ok? Então observe que o dom, ele pela tradição muitas vezes passou a caracterizar o ofício, ok? Mas não quer dizer que aquela pessoa tenha aquele ofício. Um exemplo, está muito na moda a questão do apóstolo, né? A Bíblia vai falar sobre esse dom. O apóstolo, existe o apóstolo do Cordeiro, que são apóstolos que tiveram a mensagem direcionada por Deus, são os 12 discípulos de Cristo, são os 12 apóstolos. Paulo se coloca numa posição de um dos apóstolos, porque a eles foram confiado a revelação das Escrituras, a eles foram confiado a organização da igreja. Então é algo pontual. É claro que isso requer um estudo, né, evangelista? Requer um estudo. Mas existe o apóstolo no significado do enviado. Aquele que é enviado por Deus para exercer uma obra específica, né? Então, os missionários, eles exercem um papel apostolar, nesse sentido. Mas isso é no sentido intrínseco, não é um cargo, não é uma função. Apóstolo não é maior do que o pastor. Apóstolo não é uma autoridade suma acima de todo, irmãos, não. Isso no período apostólico existiam homens que tinham habilidades vocacionadas por Deus de forma individual ou de forma específica. Nós vamos ver Paulo. Existe outro Paulo nos nossos dias, irmãos? Existe outro Pedro?
Existem homens nesse quilate de trazer uma nova revelação das Escrituras? Não, não existe isso. Então a eles foram confiados essa missão. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê algumas coisas acontecerem aí, e não é aquilo que a Bíblia nos diz, não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Se você quiser ter um título de apóstolo, que tenha o título de apóstolo, de semideus, que tenha, não tem problema nenhum, né? Mas nós somos servos. Pastor, eu sou servo, irmãos, como os irmãos. Eu não sou melhor do que os irmãos, muito pelo contrário, eu tenho que aprender tanto, irmãos. Eu sou tão falho, tenho tantos erros, eu tenho que aprender tanto. Então, queridos, os dons eles são distribuídos dessa forma. Os dons espirituais são distribuídos, primeiro, são dons de oralidade, segundo, são dons de fraternidade, terceiro, são os dons ministeriais. Então, eles se dividem assim. E com certeza haverá um momento oportuno para falar de cada um de forma específica. Mas eu quero deixar aí o texto para que vocês anotem. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11, e depois o versículo 27 ao 31, que vai falar sobre os dons de oralidade. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8. E Efésios capítulo 4, versículo 11. Você vai encontrar nestes textos os dons espirituais. Os 9 dons se faz referência a 1 Coríntios 12, 4 e 11, mas existem outros dons também. Voltamos aqui. Os dons ministeriais, que são prestação de serviço à comunidade. Nós vamos ver isso em Atos 6, 2 e 3. A unção ministerial, que é uma distinção especial concedida por Deus, que chama, separa e capacita alguns crentes para o ministério específico no reino de Deus. E o Espírito Santo relaciona-se com este num grau e dimensão muito maior. Efésios capítulo 4, versículo 11. Essa unção ministerial, irmãos, na verdade, é uma autoridade dada por Deus, uma capacidade, porque o contexto de unção dentro da teologia pentecostal significa isso, uma capacidade, um revestimento, uma autoridade, um separar para um propósito, baseado muito em cima do Antigo Testamento, diante da unção de sacerdotes, de reis, que é diferente. Então, a unção ministerial é uma capacidade que Deus dá, uma vocação, uma habilidade, uma autoridade que Deus concede a cada um para o ministério específico. Então, além de você ter o dom ministerial, é isso que o pastor Paulo Afonso está trazendo-nos aqui nesta lição. Além de você ter a capacidade de ser um pastor, de ser um evangelista, você tem também uma autoridade, uma unção maior, porque, irmãos, tem homens que são chamados por Deus, que Deus é com eles de forma muito singular. Tem pessoas que são usadas por Deus de forma muito singular. Então, isso é unção ministerial. O dom é dado por Deus e é uma capacidade e habilidade para a edificação do corpo de Cristo, mas pode se tornar um problema se não for usado com cuidado. Usá-lo por vaidade, desejo de reconhecimento, ou tentativa de dirigir a vida dos outros, ou outros fins, que Jesus não será glorificado. Irmãos, tem muita gente aí se intitulando profeta, querendo saber da vida de fulano, de ciclano, são fofoqueiros, são mexeriqueiros, são pessoas que não têm compromisso com a verdade. E essas pessoas se dizem profetas, se dizem homens, mulheres, usadas por Deus. Irmãos, nós vamos ver que a igreja de Coríntios era uma igreja extremamente usada nos dons, mas só tinha problema. Então nós temos que tomar cuidado, porque não significa dizer que aquela pessoa que tem um dom dado por Deus é santa. Não é isso. Tem gente que tem um dom espiritual, que é usado por Deus em alguns momentos,
mas se não vigiar, deixa a desejar em outros. Às vezes a gente tem a ideia de que fulano é usado em profecia e revelação, mas eu já conheço casos de pessoas que são usadas em alguns aspectos que, misericórdia, é só o sangue do Cordeiro, leva uma vida extremamente fora do propósito. Aí você se pergunta, pastor, mas isso é bíblico? Como é que pode uma pessoa falar em nome de Deus, uma pessoa ter um dom espirituais e cometer algumas coisas? A pergunta que fica, irmãos, Ele é soberano, Ele faz da maneira que Ele quer, tudo tem um propósito debaixo do céu. Existem coisas que a gente não tem resposta, mas o fato é que Ele vela pela sua palavra. Então, se Ele quiser usar alguém para um propósito, Ele não usou a mula. Para que Ele usou uma mula? O que a mula tem a ver com a realidade? Mas foi por um propósito. Então, às vezes, tem alguns que são usados por Deus por um propósito específico. Mas se essas pessoas não vigiarem, se essas pessoas não buscarem a presença de Deus, não viverão uma vida cheia do Espírito Santo e, consequentemente, não serão salvas. É verdade. Porque ser cheio do Espírito Santo é uma outra situação. Ser cheio do Espírito Santo é você produzir os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? São paz, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão, Gálatas. Então a pessoa que tem os frutos é cheia do Espírito Santo. Por isso, irmãos, Deus nos confiou alguns dons e talentos para que possamos fazer com que esses dons e talentos sejam exercidos de uma forma muito capaz, muito real, muito importante. Mas, se for exercidos com a ação do Espírito Santo, com a ação do Espírito do Senhor, e em uma vida cheia do Espírito Santo, o granjeamento vai ser muito maior. Isso eu te digo com toda certeza. Então, queridos, que possamos ser cheios do Espírito Santo, buscando os melhores dons. Precisamos ter no nosso meio pessoas assim, pessoas que vivam de forma ilibada, honesta, cheia de Deus, que fala a verdade, que não fica de mentira. Irmãos, tem gente mentirosa, que você vai conversar com a pessoa, você tem que vigiar, né, para não pecar, porque você acaba também mentindo se você não vigiar no contexto. A pessoa é tão enrolada, mas tão enrolada, que só o sangue de Jesus, né? É só o sangue. Não, olha só, sempre tem uma história ou outra. Eu não gosto de lidar com gente assim, não. Olha, faz isso, faz aquilo. Eu acho que ninguém conhece gente assim aqui na igreja, não, né? Dentro do nosso reino, não digo aqui na Betel, mas dentro do reino de Deus, né? Da igreja de Cristo. Ninguém conhece isso, não, né? Tem muita gente aí que tem, às vezes, um comportamento muito complicado, né, gente? A gente tem que vigiar muito, muito. E eu conheço muita gente, eu conheço muito pastor que está misericórdia. Eu até perdoei a dívida dele, né? Porque a gente, não, pastor, é homem de Deus, empresta aqui. Irmãos, pastor Paulo orienta uma coisa muito importante aqui. Saia de gente que pede para você alguma coisa. Ah, não, eu vou te pagar depois. É seu amigo. Irmãos, eu estou colhendo uma situação recentemente, né? Amigo, pastor, irmão, emprestei um cheque abençoado. Misericórdia, irmãos. Eu pedi, eu falei, pastor, eu tinha que seguir o seu conselho, né? Que o pastor fala muito bem aqui. Irmão, pastor, irmãos, consegui, mas consegui com sequelas, né? Depois que voltou 2 vezes, aí tem que ir lá no Banco Central da Baixa, aquela coisa. Irmão, amigo, mas tem que vigiar, irmão. Não faça isso. Não empreste, irmãos. Não empreste, né? Ah, irmãos, nós podemos ser assim, podemos negociar aqui, podemos negociar ali, né? Podemos, é claro que a gente é sugestionado a alguma ajuda específica no momento, não estou falando isso, você vai lá, ajuda, mas evita cartão de crédito, cheque, misericórdia, irmão. Só Jesus, mas vamos voltar que não é esse o assunto. Queima ele, Jesus, queima ele. Então, tem que queimar mesmo. Irmãos, tem gente que tem dificuldade com dinheiro, sabia? Tem gente que não nasceu para
administrar coisas grandes, não nasceu, né? E aquela pessoa vai viver daquela forma, e Deus vai abençoar aquela pessoa daquela forma, e Deus conhece. Por isso que tem pessoas que, Senhor, eu quero ser próspero, eu quero ter casas, eu quero ter carro. Nunca vai ter. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um. Porque tem pessoas que quando vê alguma coisa deixa, né, dá aquela balançada, né? E mais se tiver passando alguma dificuldade, é complicado, né? Então a gente tem que entender que cada um Deus conhece, e nós temos que nos conhecer também, tá, gente? Nós temos que nos conhecer. A Bíblia diz: orai e... Por que vigiar? Porque cada um de nós temos algumas características. Cada um de nós tem umas sequelas do pecado. Tem pessoas que sabem que o fraco é a bebida, porque um dia bebeu, foi alcoólico, Jesus libertou, e hoje está... Evite de viver nesse ambiente. Pessoas que um dia foi liberta do cigarro, das drogas, evite ambientes que estejam ali, porque se não vigiarmos, se não tiver uma vida em oração, a coisa é complicada. Mas Jesus libertou, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que caminhar rumo ao céu. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Somos eleitos pelo sangue de Cristo, mas eleitos no corpo de Cristo. Então, quanto nós nos mantivermos no corpo, seremos salvos. Se nós não mantivermos nele, não seremos salvos. Então nós temos que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bom, a utilização dos dons e os resultados de sua aplicação. É 10:30 aqui, irmãos? 10:30, glória a Jesus. Os que recebem 5 e 2 talentos entram no gozo do seu Senhor. A utilização dos talentos e os resultados da sua aplicação. O que os talentos vão produzir como resultados na nossa vida espiritual, na nossa vida como servo de Cristo. Até aqui está tudo bem, gente? Às vezes entro aqui, eu olho assim os irmãos, alguns irmãos assim, falei, será que estou chegando lá? Glória a Deus. Está tudo bem até aqui, irmãos? Amém. Então vamos lá. Os que receberam 5 e 2 talentos entraram no gozo do seu Senhor. O que indica que os crentes que receberam devem trabalhar com fidelidade no uso dos dons. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Vai falar sobre isso. A nós foi confiado dons, e aqueles a qual Deus confiou os dons, precisam usá-los com diligência. Além disso, requer-se dos mordomos, em algumas traduções, dispenseiros, que cada um se ache fiel. Interessante, né? A Bíblia vai dizer, interessante que um grande escritor vai falar que nós somos dispenseiros de Cristo, somos mordomos. Ou seja, Deus nos chamou para servir, para dividir, para dar. Então os dons têm essa função de servir, mas para fazê-los, precisamos fazê-lo com fidelidade. E não só fidelidade diante de Deus, acima de tudo, mas fidelidade diante daquilo que Deus confiou a cada um de nós. Então, às vezes, você tem uma vocação, um dom, e está escondendo, e está fazendo que nem aquele que tinha um talento, escondendo aquilo que Deus te deu. Às vezes você tem uma capacidade muito boa, e aí você fica naquela palavra, mas eu não tenho oportunidade. Irmãos, não existe isso. O Wesley vai dizer, e muito interessante o que ele diz, é que se você é chamado para pregar, trocando por miúdos, né? Se você é chamado para, sempre haverá um púlpito. Foi o Wesley que falou isso? Sempre haverá um púlpito para o pregador que é chamado por Deus. Homem não pode fechar a porta que Deus dá a pessoas. Irmãos, homem não pode impedir ministérios, porque se você
está chamado por Deus, e se você está vocacionado por Deus, e se você tem um dom dado por Deus, as coisas acontecem. As coisas, elas acontecem. Então, queridos, se você nesta manhã, se nós nesta manhã temos um talento, um dom que Deus nos deu, não vamos esconder. A obra precisa de você. A obra precisa do talento que Deus te deu. E para isso, seja fiel a Ele. Seja fiel, porque Ele vai abrir portas. Ele vai dar situações, se nós não mantivermos fiel. Amém? Glória a Deus. O que recebeu um talento, escondeu na terra. Notamos que o servo mau e negligente tinha conhecimento do que o Senhor esperava dele, mas não buscava agradar-lhe, pois achava duro no serviço, pois achava duro o que tomou negligência e preferiu manter o talento escondido. A servo aqui significa kleros, chelos. É isso mesmo? Glória a Deus. Severo, cruel. Aqui ele está dizendo o seguinte: notamos que o servo mau e negligente tinha um conhecimento de que o seu senhor esperava dele, mas não buscava agradar-lhes, pois achava duro no que o tomou negligente e preferiu manter o talento escondido. Então, queridos, às vezes nós, porque aqui ficou, deu um probleminha ali, por isso que eu li assim, mas aqui o texto vai nos dizer o seguinte, e esse é o contexto que nós precisamos entender, em que o servo escondeu porque ele julgou uma situação. O servo escondeu porque ele entendeu de uma forma totalmente errada. Às vezes nós queremos não ser chamados a atenção. Às vezes nós queremos não ser oportunado, porque quando nós somos confiados a alguma coisa, a cobrança é inevitável. É inevitável. Irmãos, se nós temos uma responsabilidade com alguma coisa, a cobrança, seja direta ou indireta, ela acaba existindo. Se você não estiver ávido, preparado para as cobranças, fica difícil. A cobrança no bom sentido da palavra, obviamente. Não estou falando no sentido negativo da palavra, porque é natural haver esse tipo de cobrança. Ele entendeu que, por ele não granjear, eu vou esconder porque eu vou ser chamado a atenção. Muito pelo contrário. A gente tem que tomar cuidado, porque o que nós granjeamos, o que nós produzimos, passa pela nossa dedicação. E as coisas, elas vão acontecendo e vão agregando e vão trazendo para nós crescimento. As coisas boas e não muito boas. Então isso é importante para nós. Então fugir de uma situação não adianta, não adianta. Então a aplicação daquela pessoa, daquele servo, foi uma aplicação ruim, porque ele queria que as coisas acontecessem. Na verdade, o efeito foi contrário. Esse homem tipifica o crente que se contenta com a rotina, não comete grandes erros, mas também não se interessa em melhorar, mas não percebe quanta coisa precisa ser feita. Mantém-se tal qual a estátua do Cristo Redentor, de braços abertos, mas paralisado. No dizer de Brutic, o homem de um talento só serve a si mesmo, mostra-se egoísta e se contenta com isto. Esse servo mau e negligente não foi coerente, poderia colocar o talento do banco. Aí o pastor faz uma citação aqui do técnico Vanderlei Luxemburgo: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Interessante. Mas a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 8. Então, queridos, se está na chuva, é para se molhar. Temos que nos aplicar aquilo que Deus confiou-nos.
É claro que o medo, as incertezas existem, mas se Deus nos chamou, Deus irá nos dar graça. Não adianta ter medo, irmãos. Você quer ver um medo muito comum para aqueles que muitas vezes Deus chama? É falar em público, né? Às vezes as pessoas falam, meu Deus, bate um nervosismo. A pessoa fala e é uma bênção, fala pelos cotovelos, mas quando dá um microfone à pessoa, meu Deus, isso são medos. No sentido de que, se não for tratado, isso pode gerar alguma coisa negativa. Isso não quer dizer que é negativo, entendam o que estou dizendo. Isso às vezes tem que ser tratado, às vezes uma situação ou outra, mas isso gera alguns desconfortos, e isso pode te impedir de algumas verdades. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 18, só para fundamentar o que nós estamos lendo. Então, queridos, a utilização dos talentos é resultado da aplicação. Se nós aplicarmos, consequentemente, nós teremos resultados. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Olha que palavra dura, né? Vamos colocar assim. Irmãos, o amor, muito pelo contrário, ele vem com verdades, não vem com mentiras, vem com uma ação mais incisiva. Então, o que recebeu um talento, escondeu. Não é esse o caminho. Nós temos que granjear. Se é na chuva, nós temos que se molhar, nós temos que correr risco, nós temos que aprender, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Deus me chamou para o ministério pastoral, muitos anos atrás. Antes eu tinha um chamado, mas o chamado de antes, ele continua, mas a experiência de antes é diferente da experiência de hoje. Eu melhorei, eu cresci, estamos crescendo, e é assim a nossa fé. Então, queridos, não tenha medo, use com diligência, faça com todo amor, não esconda, não tenha medo daquilo que Deus te deu. Não tenha medo daquilo que Deus te deu. Se você tem um chamado por Deus na área musical, se dedique. Mas se dedique para a glória de Deus. Não se dedique para a vaidade humana querendo se apresentar, irmãos. Porque Deus não chama cantores habilidosos, cantores famosos nesse sentido. Habilidosos sim, mas famosos nesse. Deus chama pessoas que são adoradores. Aqui o reino de Deus é diferente. É diferente. Bom, na aplicação dos talentos implica um sério julgamento. Corremos o risco de perder aquilo que não usamos para o Senhor. Jesus está ensinando que o julgamento dos cristãos, em particular, tem a ver com o esforço pessoal e pleno uso dos dons e capacidades, pois o caminho da salvação é bem diferente. O uso dos talentos é apenas uma consequência natural na vida diária de quem já foi contemplado e abraçou a fé em Jesus Cristo. Não devemos achar desculpa para não fazer aquilo para qual Deus nos chamou. Nosso tempo, capacidade e dinheiro não nos pertence, somos apenas mordomos. Deus nos chamou para servir, não é nosso. Somos dispenseiros. A ideia de dispenseiro é isso. Passa por você. Você é apenas aquele que Deus usa para servir para um propósito comum. Os nossos dons e ministérios pertencem a Ele, o ministério maior, o ministério de Cristo, né? Quando a gente usa, o meu ministério na verdade não é meu, é dele, é de Cristo. Somos dispenseiros, somos apenas o canal para que este ministério se perpetue. Então não é nosso, eu não tenho absolutamente nada, tudo é dele, a glória é para ele, o louvor é dele, é para ele, tudo é dele, glória a Deus. Somos apenas canal, irmãos, que sejamos canal do Espírito, para servir a outros, para servir ao Senhor, para servir a igreja, glória a Deus. Continuando, agora dá um salto aqui forte, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Há 3 verdades neste texto que precisamos ser compreendidas e analisadas e praticadas.
a saber, todos nós temos algum dom, isso daí é fato. Todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom específico. Talvez você não saiba que tem um, e o Senhor vai te iluminar e você vai entender que é um dom dado por Deus. Todos os dons devem ser usados para servir aos outros. Terceiro, nenhum dom é para o uso exclusivo. A resposta ao que escondeu o seu talento é: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. A triste realidade para os que enterram os talentos. É importante aqui nós entendermos, e aqui que o contexto está dizendo, que a maneira pela qual o texto foi apresentado remonta ao julgamento final, irmãos. Remonta a aspectos de um casamento em que os convidados eram o quê? Eram prestigiados, mas os não convidados ficavam do lado de fora, no frio, passando algumas intempéries, porque não foi convidado. Isso se aplica também dentro de um contexto em que você é convidado para um evento real, e ali você é tratado como um príncipe. Porém, aqueles que não são tratados como tal, não são convidados, ficam do lado de fora. Então, Jesus, ele usou um contexto para expressar um princípio. Jesus usou o contexto para expressar um princípio. Significa dizer que se nós usarmos com diligência, e aqui eu vou resumir o ponto 7 para nós passarmos para outro ponto. Usarmos com diligência aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos oferece, nós, consequentemente, entraremos no gozo do nosso Senhor, na salvação, no reino de Deus, no reino dos céus, de forma única, de forma fiel. Mas podemos cair na incapacidade de não exercer aquilo que Deus nos dá e, consequentemente, aquilo gerar um distanciamento do propósito, e se nós não vigiarmos, ficarmos do lado de fora. Então nós temos que tomar cuidado. Irmãos, quanto mais nós investirmos naquilo que Deus nos dá, vamos crescer. Quanto menos podemos sofrer as consequências e, consequentemente, ser improdutivo, e ser improdutivo gera desânimo, gerando desânimo, nós perdemos o desejo, e perdendo o desejo, excedemos o pecado e pecamos, e quando pecamos, nos distanciamos diante de Deus. É uma coisa que leva a outra, entendeu, gente? É uma coisa que leva a outra. Quando vê, irmãos, a pessoa se desviou. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Poxa, aquela pessoa cantava na igreja, aquela pessoa orava, Deus usava, mas não foi granjeando, foi deixando para lá, foi desanimando. Quando vê, perdeu aquilo que Deus confiou. E é como eu sou arminiano e creio que a salvação, ela é respondida pela fé. Uma vez que mantivermos a fé, seremos salvos, e uma vez que nós não mantivermos a fé, poderemos, através do livre-arbítrio, perder essa salvação. Se mantivermos fiel a Ele, seremos salvos. Ponto 8. Por que crentes estão escondendo seus talentos? Primeiro, não valorizam o que receberam o seu talento, declinam que gostariam de ter outro dom. Pessoas que falam: não, mas eu quero ser igual o pastor Paulo Afonso, pregando, falando na rádio, eloquente. Não, eu quero ser assim. O meu dom aqui, o meu dom para ficar assim, lá, desconhecido? Não quero esse dom, não, eu quero falar, eu quero ser um grande orador. Irmãos, por isso que as pessoas perdem aquilo que às vezes Deus confia a elas, porque às vezes quer almejar algo dos outros, ainda está pecando ainda, né? Almejar algo que Deus confiou ao outro. Quando vê, a pessoa vai batendo em infelicidade e perde aquilo que Deus confiou. Irmãos, seja fiel naquilo que Deus deu a você. Seja
algo extremamente diligente aquilo que Deus deu a você, irmão. Faça com amor, faça com zelo, faça com carinho, porque você vai ser feliz, Deus vai te prosperar, você vai ser cheio do Espírito Santo, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que Deus quer. Não viva aquilo que o outro, irmão, não viva aquilo que o outro vive o que você, Deus confiou a você, ok? Vamos lá. Então, por que os crentes estão escondendo os seus talentos? Primeiro, não valoriza o que receberam, o seu talento, o seu talante. Declinam que gostaria de ter um outro dom. Não compreende que talento é uma semente e que só dá fruto quando semeada e regada. Tem medo de serem mal interpretados, se utilizados na casa do Senhor. Acham que Deus tem outras pessoas a quem pode conferir o mesmo dom, e estes lhe substituírem. Acham que se não usarem o talento, mas mantê-lo intacto, já estarão cumprindo o seu dever. Tem medo de usá-lo e sofreram novamente a exemplo do fato ocorrido no passado, e assim esconde o seu talento da igreja, do pastor, mas não do Senhor. Não apreenderam que um dia todos haveremos de comparecer antes o tribunal de Cristo, aonde nossas obras serão julgadas, bem como prestadas contas do uso dos dons e talentos que Ele, por ter o governo de tudo, nos concedeu. Então, irmãos, assim como a parábola, nós seremos sugestionados naquele grande dia, João, Maria, o que você granjeou? O que você produziu diante daquilo que eu confiei a você? E aí você vai se apresentar a Ele, irmãos. E será que vocês vão se apresentar com as mãos vazias? Tem um hino da harpa que diz: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que me possa Aquilo é um lamento, irmãos. Aquele louvor é um lamento, uma reflexão. As pessoas deixaram o tempo passar. Passou o tempo. Agora vai apresentar o Senhor Jesus. Irmãos, valorize o que Deus te deu. Ainda há tempo. Há tempo. Ah, pastor, tenho 80 anos. Dá tempo. Tenho 85, dá tempo, irmãos. Que você se dedique de forma uníssona na presença do Senhor, oferecendo a Ele de todo o teu coração. Conclusão. Efésios 4:8, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Assim no reino espiritual, todo cristão tem um dom espiritual, mesmo que não tenha habilidades naturais, pois esse dom é uma habilidade dada por Deus pelo Espírito, capacitado crente a serviço cristão, com o objetivo de que Cristo Jesus seja glorificado e santos edificados. Ele subiu cativo o cativeiro, ou seja, nós éramos condenados, Ele levou aquilo que estava nos prendendo e confiou-nos os dons, talentos, espólios da guerra, para que eu e você pudéssemos realizar esta obra. Que Deus nos abençoe, que vocês saiam daqui exercendo com diligência os dons e talentos que Deus confiou aos irmãos.